Boa noite! Como nas nossas belas lembranças da pandemia, a pandemia teve coisas duríssimas, tristes, desesperadoras, mas teve o nosso encontro diário, né, gente? E eu tenho saudades dele, como tantos e tantas de vocês. E daqui de Veranópolis, estou na Serra Gaúcha, estou numa cidade pequena, depois da ponte do Rio das Antas, depois de Bento Gonçalves, terra onde mora ainda a minha mãe, a dona Lourdes Cavedon, terra da onde eu saí com 19 anos e fui para Porto Alegre, para estudar, terra da onde raízes profundas ainda me alimentam e é muito importante reconhecer isso. São raízes religiosas, são raízes de cultura, familiares, de valores, de muitos valores. O valor do trabalho, especialmente, o valor da família, o valor da terra, do alimento. E nesta terra que eu passo essa semana de recesso parlamentar, de recesso escolar, a gente é tão pequeno esse tempo curto que a gente está planejando, organizando a semana que vem. Semana que vem começa agosto. Agosto, primeiro mês do segundo semestre, do primeiro ano do segundo mandato de deputada estadual e do primeiro ano do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não temos direito de ficar parados. Nós temos muitas coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Quem lembra de Raul Seixas? Querida Isabela chegando, Isabela que me disse que estava com saudades das lives, querida. Isabela, número 1 na live. Então, querida, esta live, pessoal, vamos chamando, eu vou pedir para vocês irem compartilhando, porque é uma live de quinta-feira, feira 27 de julho, com um calorzinho que é inexplicável, a não ser pela irresponsabilidade com a terra que o ser humano tem por estar atingindo a camada de ozônio, por estar aquecendo, superaquecendo, diminuindo as florestas, poluindo os rios, diminuindo as áreas de refresco, diminuindo as águas. As águas não diminuem, mas elas saem de um lugar para outro, utilizando-as, né? E a gente precisa pensar que não estamos enfrentando aquele invernão terrível, aquele friozão. Veranópolis aqui, essa semana sempre foi, assim, gelada, geladésima. Então tá agradável, mas não podemos nos iludir que é um tempo muito diferente do que devia ser. Tá aí a Europa, estão os países que estão no verão, estão torrando as pessoas, a natureza queimando, muitos incêndios, muita sede, muita desidratação, muita morte de idosos, de pessoas vulneráveis, por falta de água. E aí, pessoal, a gente precisa caminhar juntos, com mais força, com mais radicalidade, na proteção do meio ambiente. Então, eu queria começar então essa live, vamos dar uma compartilhada aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Vamos ver aqui a Martinha, ó, tá no ar. Pedir para o nosso pessoal participar. Vou copiar aqui, vou chamar o povo da educação, porque vejam bem, primeira tarefa nossa será, primeira janela, terça-feira, dia 1º. Dia 31 eu ainda vou me deslocar, nós vamos ter reuniões internas, tem a assembleia do Sindicato dos Municipários e das Municipárias no dia 31, Simpa de Porto Alegre, lá no Dante Baroni, acredito, vou participar.
tem um orçamento participativo do governo Melo, que é uma caricatura de orçamento participativo, porque só a Câmara dos Vereadores e das Vereadoras tem muito mais dinheiro para distribuir do que o orçamento participativo, mas é um espaço que o governo vai lá ouvir a população, e sim, a população tem que falar do que lhe incomoda na cidade. Então, eu acredito sempre em qualquer tipo de participação. Então, hoje nós planejaremos juntos, quero escutar vocês, quero anunciar o que temos para a semana que vem, mas eu quero, por enquanto, dar uma chamadinha na turma que está ainda descoordenada por aí, ó. Nossa democracia socialista está em reunião, eu vou avisar a turma que eu estou aqui esperando o povo, a turma da educação, a turma da cultura. Por falar em cultura, deixa eu colocar aqui para o pessoal. A nossa turma conhece bem a Mari Martinez, lembra dela, da Rede de Lutas da Sofia. Alô, Rede de Lutas. Alô, João Francisco, bem-vindo. A Rede de Lutas da Sofia foi um termo criado pela Mari Martinez. Hoje, a nossa querida Mari Martinez teve a sua nomeação. Vocês sabem que ela trabalha comigo, que ela assessora a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, mas a gente estava junto, disputando que a Mari pudesse ser a coordenadora do escritório regional do Ministério da Cultura. Então, essa é a grande notícia de hoje. É que a nossa Mari Martinez finalmente foi nomeada e passa a assumir, então, a coordenação de todos os programas do MINC, do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul. É uma enorme responsabilidade. Então, parabéns, Mari Martinez, para começar. Segundo lugar, parabéns, governo Lula, por escolher essa mulher. Parabéns a todas, todos e todes que assinaram apoiando a Mari Martinez a assumir esta função, que ajudaram, foram mais de 400 pessoas, porque a responsabilidade da Mari é enorme, a nossa também, de dar força para dar tudo certo. Hoje já fizemos a primeira conversa para ajudá-la, ela vai ter capacidade de coordenação, eu não tenho a menor dúvida. A gente tem muita política pública do governo Lula chegando aí. Olha aí a Mari. Aí, André Nunes chegou, Analine. Então, a Mari está nos escutando. Mari, estou muito orgulhosa, muito feliz. A gente adora desafios, mas principalmente, pessoal, principalmente, nós custou muita dor, muita morte, muita miséria, muita violência contra a mulher, a morte de Marielle, tantas mortes, tantas dores, tantas agressões, tantas discriminações, tantas humilhações, como escolas cívicos militares. Nós vivemos nesses 4 anos do governo Bolsonaro, custou muito para a gente derrotar esse governo, e agora nós temos que governar com Lula, vocês sabem que eu insisto com isso. Então, a gente conseguir colocar uma contribuição tão importante, que a nossa querida Mari Martinez estar diretamente trabalhando com a ministra Margarete Menezes, com o Márcio Tavares, que eu ainda nem mandei mensagem para ele, que eu devia mandar logo hoje, que é o coordenador executivo do MINC. A gente, com a experiência que a gente tem aqui, com as necessidades, com a demanda, junto ao Rafael Passos, do IFAM, estava dizendo hoje para a Mari, tem aí o edital de patrimônio imaterial, tem muitos editais, a Mari me dizia, tem uma Paulo Gustavo, dinheiro para cultura, para executar, e a Mari Martinez vai ter essa responsabilidade de coordenação, de articulação.
A gente quer contribuir muito fortemente, Mari, porque ela não tem estrutura ainda aqui. Tem que ter um mailing, os nossos comitês funcionarem, a nossa rede de lutas, informar. A Mari gera uma informação, a gente distribui, a gente trabalha com a comissão. Então, é uma baita conquista. É um lugar muito difícil de conquistar. Né? A Isabela está dizendo parabéns, Mari, não estava sabendo, apenas hoje recebi a notícia, tudo de bom, competência, seriedade, que bacana. E a Mari está dizendo, vai ser uma honra representar o Ministério da Cultura nesse novo momento do país com Lula, contem com o meu trabalho e dedicação. A gente está muito, muito feliz. Aí, olha ali o Vandelino Scheffer de Gravataí. Aí, boa, Vandelino. Gravataí já está até com tática eleitoral, que eu estou sabendo. Olha o Egídio aí parabenizando a Mari, é muito qualificada. Aqui tá me questionando que tem uma coisa muito importante entrando aqui, gente. Então, primeiro, cultura. Estamos abertos, eu estou hoje aqui abrindo meu caderno. Lembram dos cadernos da pandemia? Cadernos que a gente montava junto as pautas. Então, o primeiro tema é cultura. Nós já estamos combinando que nós vamos fazer uma reunião, deixar a Mari entender onde é que ela vai se situar, ver se a equipe está montada, fazer uma reunião com uma pequena equipe que ela vai ter. E nós já vamos abrir um espaço para a Mari Martinez e o Rafael Passos apresentarem o que está rolando na cultura do MINC, no Ministério da Cultura, que a gente pode acessar, que a gente deve divulgar, que a gente pode potencializar, certo? Então, a gente tem um grande desafio pela frente. E eu adoro desafios. Eu detesto monotonia. Eu acho que a gente continuar no lugar onde a gente está, repetindo o que a gente faz, a gente não muda a vida. Então, Mário, eu estou muito feliz com esse baita desafio. Tu não vai sentir falta de parceria. Não vai. A gente vai ser muito parceira, muito parceira. Viva a cultura do Brasil. Viva a luta da cultura. Viva o governo Lula. E aí, olha aí, na rede de lutas exatamente. A Heloísa Rabeno está entrando aqui. E aí nós vamos um pouquinho para a educação, né, Heloísa? Da cultura para a educação, mas estamos juntos. A Mari acompanha direto a educação. A gente aqui tá, não vou falar o nome dele, nós temos um professor me questionando o seguinte: foram colocadas câmaras em sala de aula. E eu quero dizer, professor, eu estou na live, mas já estou respondendo ao vivo aqui, não vou dizer o seu nome, mas colocar câmaras em sala de aula, o Ministério Público Federal fez junto com muitas entidades, inclusive conosco, a Assembleia Legislativa. Eu era presidenta da Comissão de Educação quando assinei um termo de colaboração, e muitas instituições assinaram, com a seguinte campanha: quem filma o seu professor, tira o teu direito à educação. Portanto, colocar câmeras fiscalizando, filmando professores e professoras em sala de aula, me parece uma agressão aos profissionais e às profissionais da educação, à liberdade dos alunos e alunas de expressão, uma ruptura com a confiança pela qual o ato pedagógico, as relações pedagógicas precisam estar organizadas ou através delas. Não existe possibilidade de o professor não ter a confiança dos seus alunos, pais e mães. Se eles discordam, poderem discordar. Se eles criticam, criticar. E ter relações saudáveis na divergência. Então, esta denúncia nós faremos ao Ministério Público Federal imediatamente. Tá aqui a Elisa Mar chegando. Escolas abandonadas. Então, câmeras, atenção, gente. Câmeras de vídeos dentro de sala de aula. Nós sempre defendemos que é possível na entrada da escola, eventualmente até nos corredores, porque ali não tem ninguém, né? Olhando todo o tempo. Mas agora, dentro de sala de aula, sou absolutamente contrária. Então, a gente tem que começar a levantar esse debate, porque
A perseguição aos profissionais da educação é absurda. E aí entramos, então, anotado aqui, tá? Tema da cultura, nós vamos trabalhar em rede com o Ministério da Cultura. Tema das câmeras em sala de aula. Câmeras, sala de aula. Vamos abrir denúncia e abrir debate. Vejam, nós teremos terça-feira a primeira reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, dia 1º de agosto, 9 horas da manhã. Então, é uma reunião que tem uma pauta pequena e que em assuntos gerais nós vamos acolher as demandas de início de ano letivo. Então, gente, ali a gente já vai abrir, eu vou fazer um balanço do semestre e já vamos indicar os desafios do segundo semestre. A reunião é uma reunião aberta, então quem quiser acompanhar, quiser apresentar temas, estamos abertos. Claro, nós vamos agendar muitos temas em audiências públicas, em seminários, nós estamos, inclusive, construindo uma série de seminários. E contamos com a colaboração de vocês, sugestões, construção coletiva. Então, esse tema é um dos temas. E junto a esses temas, tem o tema da escola cívico-militar. E logo entraremos no IE. Tem o tema da escola cívico-militar. Antes de perder, Elisa levanta onde a escola abandonada na Ípica não está terminada e não pretende atender antes de julho de 2024. Então, este tema das escolas abandonadas, eu até salvei uma matéria do governo Lula. A matéria, ela diz o seguinte, é por adesão, o governo Lula abriu recursos extraordinários para completar as obras inacabadas. Qual é o problema do prefeito Melo, Elisa, com a escola da Ípica, com as 7 escolas abandonadas da cidade de Porto Alegre, do Proinfância? Ele inventou uma parceria com a Unesco. Ele mandou o ano passado, se é 30 ou 40 milhões para a Unesco, para que a Unesco refizesse essas escolas. Uma loucura da cabeça do prefeito Melo, que está fazendo muitas coisas equivocadas. Pois bem, então, esse tema das obras abandonadas, nós precisamos fazer um monitoramento delas e ver qual alternativa que os prefeitos vão dar, porque está aberto para os prefeitos concluírem essas obras de uma maneira simplificada, uma atualização simplificada dos orçamentos, com dinheiro do governo federal. Não tem mais justificativa. Com o governo Bolsonaro não tinha mais pró-infância, não tinha mais programa nenhum que apoiasse o ensino fundamental, a rede básica, a educação básica. Não tinha teto de gastos, não tinha dinheiro para educação, corte. Ele estava cortando do ensino superior, que dirá apoiar os municípios. Agora, com o governo Lula, não tem desculpa. E a Elisa está certa. Vamos levantar qual o destino que dará para cada uma dessas escolas, Elisa. Vamos ver qual é o instrumento. A gente já apresentou isso para o prefeito. Ele disse que ia ser via a Unesco. Eu quero dizer para vocês que eu já fiz uma consulta à associação. Olha aí, chegou o Luiz Mércio. Quer dizer, o Luiz Mércio não. Acho que é o Dudu, é o diretor da Luiz Mércio, né? O pobre Luiz Mércio não deve estar vivo, que é o nome da escola de Bagé, nossa escola querida, parceira. Eu vou olhar aqui, ó. Perguntei para a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, se esse convênio do prefeito Melo com a Unesco foi aprovado por eles, porque eu acho muito estranho a Unesco construir escola. Nunca vi ela construir escola, né? A Unesco é outro tipo de colaboração. Agora, mandar 40 milhões, torrar dinheiro de Porto Alegre, jogar para lá e dizer que ela ia fazer as escolas, muito estranho.
tem gato nessa tuba. Então, estou anotando aqui obras abandonadas. E lembrando que, chegando aqui o Eduardo, diretor da Luiz Mércio, lembro, Heloísa, que nós temos uma pauta muito, muito importante, que é a pauta das escolas sem biblioteca, ou bibliotecas fechadas, ou bibliotecas inadequadas, bibliotecas sem projeto de leitura, de livro de leitura. Então, a pauta do livro da leitura, o governo federal está abrindo também um financiamento para bibliotecas, e o governo Leite, em vez de abrir as bibliotecas, e esse é um tema que nós vamos bater com força nesse segundo semestre, de novo, porque eu não, pode me chamar de chata, de insistente, de cri-cri, não admito uma educação sem bibliotecas. Não existe história que a gente leia, história de grandes escritores, escritoras, que as pessoas não tenham vivido dentro de bibliotecas, viradoras, descobertas, garimpeiras de livros, de leituras, para se tornarem grandes intelectuais. Ninguém se tornou grande intelectual, escritor, pensador, professor, sem muita leitura. Olha aí o André Nunes, querido. Elisa André, querido, 2 de agosto. Vou contar um segredo para vocês. 2 de agosto é o dia do meu aniversário. Bom, o que tem no dia do meu aniversário, né? Meu aniversário de 60 anos. Então, a pessoa também envelhece, né? Mas eu tô um tempo tão feliz que eu quero celebrar. Claro que a nossa celebração no 2 de agosto não vai ser uma festa, mas pelo menos vou reunir com os meus filhos de noite. Olha lá, bolinho, Isabela. Ó, Nina! Querida Nina, tá aí conosco. A Nina está sugerindo aqui uma audiência sobre os setores da escola, orientação e supervisor. Sim, artigo 61 da LDB, orientação e supervisor. Prezada Nina, então, a Nina que tá levantando um tema, nós vamos construir, porque assim, vejam, que estratégias nós temos pela Comissão de Educação, né? Nós temos a possibilidade da reunião, os assuntos gerais, aprovar audiências públicas. Nós temos 3 projetos em andamento, que eu chamo de projetos especiais. Um deles é o monitoramento das obras escolares. O monitoramento está na página da Assembleia Legislativa. Nós estamos monitorando mais de 400 demandas, mas nós queremos ampliar. Então, esse é um projeto especial que vai seguir todo semestre, que nós vamos pensar estratégias. Hoje, agora um pouquinho antes de vir para cá, eu fui até a escola São Luís Gonzaga, aqui em Veranópolis, pedi uma folguinha, saí correndo. A escola estava fechada de tarde, a obra estava ali parada. Obra que o governo anunciou que foi retomada. Se a empresa não é boa de novo, será? Amanhã de manhã eu estarei na Rádio Veranense. E vou passar na escola antes de ir na Rádio Veranense. Então, esse é um projeto que nós vamos acompanhar. Maria do Carmo. Aqui abraçando a Mari Martinez. Nós vamos acompanhar durante o semestre o desempenho, a solução para as obras escolares. E vamos, aí vem, Nina, a tua pauta. Esse é um projeto especial. O outro projeto especial é na área da cultura, é o Articula Paulo Gustavo. Então, nós vamos seguir trabalhando para que a Paulo Gustavo seja muito bem aplicada de maneira democrática, com critérios e editais que atenda todos e todas pelo Estado fora. Sem a Mari Martinez, nós vamos ter que ver como que vai assumir. Nós temos uma mudança também acontecendo na comissão. A Rosane Dalsas, que é a presidenta da Comissão de Cultura, do Conselho de Cultura de Porto Alegre, está saindo da coordenação aí da assessoria técnica e está chegando a Liane Bernardes.
Então, tá ali, a Marta colocou o monitoramento. Então, o segundo monitoramento, o segundo é o GT Articula Paulo Gustavo. Nós temos um grande desafio, que é o Plano Estadual de Educação, fazer um novo plano, já na quinta-feira da semana que vem. Eu sou do Fórum Estadual, então nós vamos ter toda a elaboração do plano, novo Plano Nacional da Educação, Estadual da Educação, vai ser um outro projeto especial. E o terceiro projeto é a segurança nas escolas. Porque agora a gente vai imprimir a cartilha que vai ajudar a abordagem, ajudar os professores, alunos, os telefones úteis, mas principalmente a gente entrar nas escolas, a gente ouvir as escolas, a gente ajudar as escolas no seu processo de ser uma escola acolhedora, segura e feliz. Bom, e a gente está abrindo, respondendo aí com muita alegria a Nina, então, as demandas, porque durante o recesso, nessas 2 semanas, explodiu o tema das demissões dos professores e professoras contratados, que estavam doentes. Conseguimos dar uma segurada nisso. Contratados temporários, nós já estávamos brigando, já tínhamos conseguido uma auditoria dos contratos, que deve estar começando no Tribunal de Contas, por causa do concurso, que só com 1.500 vagas. Então, nós vamos abrir, Nina, um acolhimento das demandas da falta de professores e professoras na rede estadual de ensino. Nós já acolhemos na rede de Porto Alegre. Então, nós estamos abrindo um outro projeto especial. Quem faz educação? Quem são as pessoas? Onde estão as pessoas? Que a escola tem os profissionais que precisa e as profissionais para garantir as aulas, a aula, ao ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente está começando. Querida Nina, querida Heloísa, querido professor Eduardo, nós mandamos um e-mail para todas as escolas. Claro, as escolas estão no recesso, não sei se a diretora abriu a nossa comissão, dizendo, gente, Comissão de Educação retoma os trabalhos na semana que vem. Nós queremos saber. Vocês estão acompanhando aí o monitoramento das obras? A obra de vocês começou? A obra está no monitoramento? Tem algum tema que a gente pode ajudar? E como está o tema dos recursos humanos? Então, nós vamos fazer um monitoramento dos recursos humanos nas escolas. E vamos brigar por causa do novo concurso, porque tem que sair um novo concurso para as áreas que não aconteceram. Então, monitoramento dos recursos humanos, RH, novo concurso e renovação dos contratos temporários e fim do assédio aos contratados e contratadas temporárias. Então, esse é um outro tema que nós não vamos trabalhar uma reunião, nós vamos trabalhar algumas estratégias, nós queremos sugestões. Nós queremos ouvir vocês, porque nós precisamos ganhar força para disputar que garantam profissionais na escola. E aí entra a equipe diretiva, a coordenação pedagógica, a orientação educacional, a supervisão educacional. E a Nina tem razão, a Nina pede que a gente olhe para isso, que a gente discuta esse tema. Então, eu vou colocar aqui as equipes diretivas e pedagógica. Tá? Não sei se nós vamos fazer uma audiência pública, Nina, se tu acha que a gente tem fôlego para fazer uma audiência pública. Se a gente faz um monitoramento, se a gente inclui no tema dos recursos humanos, se a gente faz um seminário, porque a gente pensou para dar conta de todos esses temas novos. Veja bem, por enquanto nós estamos tratando ali, ó, a Maria tem razão. As escolas se acostumaram, elas não se acostumaram. As famílias, às vezes, acabam tolerando que seja crônica a falta de professores diante dos alunos. Vocês imaginem a perda
de aulas, a perda pedagógica, a perda de conhecimento, a perda de ânimo, de elan, de motivação na escola, por faltar sistematicamente profissionais para que desenvolvam um processo pedagógico. As interrupções pedagógicas por causa dessas faltas. É muito grave. Então, a gente precisa pensar estratégias para que isso não aconteça mais. Chegou a Cibele, agora a live faz sentido. Claro que o André Nunes já estava. Ah, querida, o André Nunes já estava. A Cibele chegou, a Isabela, porque assim, além a turma. Boa noite, Si. Conta as novidades, eu queria saber de ti, a gente nunca mais falou. Tá estudando, tá trabalhando. Então, vejam bem, gente. Olhem só, projetos especiais, a gente vai ter que incluir esse tema do recurso humano, que tem concurso, que tem contratos, fim do assédio, que tem as equipes, necessidade das equipes de coordenação pedagógica, de orientação, de supervisão. São muitos aspectos fundamentais para que a escola trabalhe, funcione. E aí, gente, ainda temos outros grandes desafios. Lembra? Não terminou a novela do novo ensino médio. Nós precisamos que ele mude. Nós precisamos olhar para o governo federal. Olha lá, nós estamos governando o Brasil. Assim como a gente está governando na cultura e agindo diretamente, nós estamos governando o Brasil na educação. E aí, na educação, não está fácil de dar opinião. Porque o governo Lula tem anunciado coisas ótimas, boas. Essa semana, a retomada da política da EJA. Alfabetiza Brasil EJA. Acho que esse é o nome do programa. Quem é que ouviu isso? Sabe aonde, gente? Na Voz do Brasil. Recomendo escutar a Voz do Brasil. Eu fui levar a Dona Lourdes em Passo Fundo. Passo Fundo, aqui de Veranópolis até Passo Fundo, são 2 horas e alguma coisa, porque é uma estrada muito ruim. E caminhões e tal. 2 horas. Aí, na volta, eu estava escutando a Voz do Brasil. E o presidente Lula já lançou o programa da escola de turno integral. O presidente Lula já lançou o programa de alfabetização das crianças. Agora lançou o programa de educação Alfabetiza Brasil EJA, educação de jovens e adultos. Aí, Egídio, lembra da pauta da alimentação na educação de jovens e adultos? Nós temos que incluir essa alimentação no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Temos que criar essa demanda, vou colocar aqui, EJA. Eu me sinto, às vezes, como se fosse uma secretária da educação, porque a gente tem que tratar de todas as pautas. Então, nós temos turno integral, alfabetiza, EJA, as novas propostas do governo federal e a reforma, a revogação daquele famigerado ensino médio. Então, EJA, o ensino médio, dia 9 de agosto, em Brasília, tem um ato nacional. E nós temos que ver, a gente conseguiu entregar, através de assessores, os relatórios, né, Guadalupe, para o governo federal, das nossas audiências, as pesquisas da URGS. Mas o que mais nós vamos fazer? Como será que o governo vai tratar disso? Isso é muito, muito, muito preocupante. Por quê? Porque vem o 3º ano. Porque para mudar o ensino médio para o início do ano que vem tem que ser agora, já. Não pode esperar dezembro. E tem que mudar. Tem que mudar. E aí nós precisamos conseguir dialogar com o governo Lula. Ah, a Vera tá lembrando o programa Saúde na Escola, Vera. Essa aí eu juro que eu não tinha ouvido. Então, assim, enfrentar aí os resistentes que querem manter a escola cívico-militar, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para o governo Lula e governar com ele. Governar com ele. Muito sério. Veja só. Separei aqui para a gente ver.
quantas novidades maravilhosas o presidente está lançando e que a gente tem que ser protagonista. Então, assim, é um desafio. Isso pensando no estado do Rio Grande do Sul, né? Agora, no tema da juventude, olha aqui, ó, tema da juventude, nós estamos agora com um novo censo, né, Vera? E aí eu queria ouvir vocês sobre isso, pessoal. Saiu o novo censo populacional e eu ouvia que nós temos uma juventude, nós somos o segundo Brasil da OCDE, o segundo Brasil, o segundo país da OCDE, com maior número de jovens que não estudam e não trabalham. Maior número de jovens que não estudam e não trabalham. E nós temos que incidir sobre isso, por causa da grande evasão escolar. Aqui a nossa meninada que não consegue se inserir, se manter no ensino médio, se motivar para manter no ensino médio, concluir o ensino fundamental, tem um desafio que a gente precisa acumular dos 16 anos. O Conselho Estadual de Educação, ele acabou definindo que para estudar à noite, na EJA, tem que ter 18 anos, não pode ser com 16 anos. Isso aí tirou uma galera do estudo, porque o pessoal, infelizmente, está trabalhando a partir dos 16 anos. Então, são temas muito complexos que a gente vai apresentar num material que se chama, olha a Maria Helena aqui, que se chama monitoramento, não é monitoramento, Observatório da Educação, RS. O Observatório da Educação do Rio Grande do Sul. Esse observatório nós fizemos, gente, a Vera Amaro aqui, a principal construtora dessa organização de dados, e a gente fez em 2019 e em 2020. Eles foram muito significativos, nos mostrando numa série histórica de que jeito estava a educação no Rio Grande do Sul. Então, a gente quer fazer um novo observatório, o terceiro. Temos censo populacional e já temos o censo educacional de 2022. Então, a partir de segunda, nós estamos elaborando com um prazo para publicar, e ele é muito importante, estou me dando conta, para a gente poder, inclusive, trabalhá-lo como base, como diagnóstico para o novo plano estadual da educação. E aí, então, assim, no observatório, nós vamos observar esse tema. Aonde está a nossa juventude, né? O ensino técnico do Rio Grande do Sul, o ensino integrado, técnico, tecnológico, médio técnico, tem, como não tem? Observatório. Evasão, reprovação, IDEB, avaliação estadual, enfim. E aí tem aqui o povo de Bagé dizendo, olha aqui o piso. Piso salarial do magistério. Simprofem em Bagé. Aqui em Bagé, desde 2020, a prefeitura não cumpre a lei. Tem toda a razão. Não sei quem é a pessoa que está ali, se é o Eduardo também, mas, querido, tem toda a razão. O tema do piso do magistério. O Eduardo Leite, você sabe, mascarou, né? Eduardo Leite criou o mecanismo, que daria para ser um filme, o mecanismo, em que ele diz que paga o piso, só que ele paga o piso com o salário dos próprios professores e professoras. Paga o piso com um teto baixíssimo, máximo 30%. Tem uma luta nacional. Tem uma luta nacional, dia 9, eu vou a Brasília para o ato nacional, para que se cumpra o piso com as diretrizes da carreira. E as diretrizes da carreira, as diretrizes nacionais da carreira, dizem que tem que chegar no mínimo a 50%. No Rio Grande do Sul, a carreira vai até 30% no final da carreira com doutorado. Em Porto Alegre,
O prefeito Melo também, o pessoal ali do Bagé, está pagando 27% abaixo do piso. Exatamente. Então, o tema do piso é um tema que nós vamos ter que retomar, eu acho, discutindo nacionalmente, porque tem que ter um parâmetro, porque assim, tem cidades do Nordeste, por exemplo, Belém do Pará tem todas as críticas, há vários outros autoritarismo, municipalização em massa. Mas em Belém do Pará eles pagam um piso, pagam acima do piso, uma média salarial, meio da carreira de R$ 9.000, um salário digno, digno, o que não é a realidade. Se é possível em Belém do Pará, como é que não é possível no Rio Grande do Sul? Então, minha gente querida, o pagamento do piso salarial, o piso do magistério, as diretrizes da carreira, o respeito à carreira. Podemos chamar a CNTE para nós fazer essa série de seminários, para a gente criar força política, para questionar esses governos que acham que não tem que pagar o piso. Então, esse é um tema que para mim é muito, muito caro. Por quê? Porque todo mundo fala que tem apagão e que vamos ter apagão de professores, professoras. As universidades comunitárias do Rio Grande do Sul estão em crise porque não tem nas licenciaturas mais interessados. Tudo que é curso de licenciatura fechando. Mas como é que nós vamos garantir educação brasileira de qualidade se nós não garantimos um salário digno para os profissionais, que atraia os profissionais, que garanta a sua formação permanente, a sua qualificação, o seu estímulo à carreira? Então, ó, bacana, ó. Chegando ali a Maria Tereza Fagundes, bem-vinda Canoas, pessoal de Bajetes que conta com eles. E a gente vai ter que criar estratégias, gente, estratégias de visibilidade, estratégias de problematização. Talvez pequenos, vão pensar juntos, pequenos encartes, um folder para cada um desses temas, o que é exatamente direito à EJA, o que é o que é o piso do magistério, quem vale, quais são as diretrizes nacionais. Não sei, a gente talvez pensar um seminário com um material que ajude a fortalecer a luta dos sindicatos de cada sindicato, de cada esfera, de cada professor, esclarecer, não sei. A gente que precisa de... Veja, nós somos um mandato na Assembleia Legislativa, né? Presidindo a Comissão de Educação, é verdade, mas um mandato. A gente tem um presidente da Assembleia, a presidência da Assembleia, criou um movimento pela educação. E tem no Rio Grande do Sul um tal de pacto pela educação, que é junto aos empresários, e estão tudo pensando como é que nós vamos mudar a educação. E não chamam os profissionais da educação, não ouvem os professores, os alunos, não ouvem os alunos e as alunas. Botam uns palestrantes, tudo bem, por mais valor que tenham. Mas daqui a pouquinho tiram da cartola, melhor dizendo, que cartela, soluções não pensadas com os que fazem educação e os que têm direito a ela. E a gente vai precisar se mover para que os que fazem educação, os que têm direito a ela, as que fazem educação, direito a ela, ganhem mais cota. Querida deputada, estou esperando 60 anos, vou fazer matemática. Guardem mais uma professora. Como assim? Está fazendo 60 anos? Os teus 60? Mas, por amor de Deus. Ah, tu está estudando, mas vai estudar matemática. Ah, por causa das cotas. Vamos lá, nós estamos precisando de professoras. E quando dizem que profissão é a profissão que você gostaria, meus sobrinhos decidindo profissão, tá uma polêmica aqui, eu digo assim, aí as profissões mais valorizadas, é a da medicina, é a medicina, tem que ser a medicina. Eu digo, olha, eu fosse nascer de novo, fosse começar de novo, eu seria professora. E porque é uma profissão estratégica, uma profissão maravilhosa, a gente trata da vida, a gente trata das crianças, a gente trata com a juventude, a gente trata
das possibilidades humanas, a gente trata do pensamento, do livro, da leitura, do sonho, da música, da dança, da educação física. Que coisa, gente, que coisa orgulhosa, que orgulho que eu tenho de ser professora e de lutar com as professoras e os professores. Que orgulho, muito orgulho. Então, essa profissão tem que ser valorizada. Vocês contem comigo para a gente fazer essa luta, botar dinheiro na educação, pagar bem os profissionais, as profissionais, garantir que se formem, garantir que estudem, garantir que trabalhem com gosto, porque o seu espaço escolar é maravilhoso, porque os alunos e as alunas respeitam, porque são bem acolhidos e porque tem boa estrutura na escola, né? Então, são muitos sonhos que a gente toca junto, que preenchem uma vida, não precisa mais nada. Todas as profissões são lindas, a de professor e professora é maravilhosa. Combinados estamos? Então, na terça-feira, a gente faz um balanço, começa o trabalho das comissões, da Comissão de Educação. E assim, ó, a gente não joga sozinho, então se alertem, porque tem uma deputada aí, turma de Bagé. Uma deputada de Bagé, que propôs 13, 14, 15 audiências públicas, que a gente vai votar na outra semana. Ah, sobre o quê? Sobre o piso, sobre as condições, sobre salário, sobre inclusão. Não. Quem é que adivinha sobre qual é o tema de 14 audiências públicas? Atirem. Deputada bolsonarista de Bagé, propondo que a Comissão de Educação faça 14 audiências públicas sobre um tema. Chuta aí. Vamos ver quem chuta qual é o tema. Para vocês saberem que a gente não joga sozinho, não tá atuando para pró. Tem a turma que está disputando a sua visão de educação. Desculpem que eu tô tomando água, porque a minha garganta tá raspando. Mas agora aqui é Sandra, vou esperar vocês, eu não vou contar. É isso aí, Bruno. Bruno, ponto para ti. Ah, sim, provém também, Escola Cívico-Militar. Sim, pessoal de Bagé, a deputada de vocês quer que a nossa comissão faça 14 audiências em cada cidade onde tem uma escola cívico-militar. E o governo Lula terminou com a escola cívico-militar. E nós... Eu terminei um artigo, hoje nós mandamos para o Correio do Povo, eu fiz um artigo nesses dias aqui na casa da mãe, buscando as bases, mostrando que essa escola cívico-militar ela não é terminar com ela não foi uma... Como o deputado, né? Coronel, tenente coronel, que era ele que ia criar as escolas cívico-militares. Ele não era secretário de educação, não era um pedagogo, era um coronel. Se meter na educação e dizer, tu vai ser cívico-militar. Pois ele disse assim, revanchismo, é troco, é punição. Não é não. Terminar o programa de escola cívico-militar é respeitar a educação brasileira. Aí eu recomponho, né, que a Constituição Federal manda que a educação tenha planos decenais. O nosso plano decenal, Plano Nacional da Educação, discutido em 2 grandes conferências, que é um plano que tem 20 metas e centenas de estratégias. Em nenhum lugar, plano de 2014 e 2024, prevê a escola cívico-militar ou prevê o monitor cívico-militar. Em nenhum lugar. A LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, não prevê. Aliás, ao contrário. Aí, Nina, diz que a gestão escolar, porque eles dizem, não, o monitor cívico-militar não vai dar aula, ele vai ajudar na gestão, ele vai ajudar na disciplina, ele vai ajudar na ordem, nos valores, nas práticas ali. Mas a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, diz que gestão, supervisão, administração, tu tem que ter formação pedagógica, tu tem que ser profissional formado nas licenciaturas. Então é pedagógico, não é militar. Não tem previsão legal, era um programa de governo, não
de Estado brasileiro. Tá certo o Lula em encerrar, só que os deputados e deputadas bolsonaristas vão lutar. Obrigada, Bruno, tu tem razão. Ela não é de vocês, não representa os professores e professoras de Bagé. Lembrando que no período dela, como secretária de Educação do município, ela era uma gestora fora da lei, não pagou o piso, não valorizou os profissionais de educação. Obrigada, muito obrigada por lembrar aqui, Bruno Santos Camargo. E ela e o irmão dela, o prefeito de Bagé, estão em nova ação no Ministério Público Eleitoral, justamente por usar a Escola Cívico-Militar de Bagé nas eleições. Perfeito, vou colocar o link. Perfeito, nos coloca o link. Ótimo, vamos pegar essa matéria aí, porque nós vamos ver como é que nós vamos resolver isto. Que nós não vamos fazer. Olha só, a Sandra Lancelotti está fazendo um... Tá, vamos só terminar o cívico-militar, Sandra, já vamos conversar sobre isso. Então, esse tema assim, ó, tá ali, ó. Ah, perfeito. Tá aqui, ó. Ministério Público Eleitoral. Ah, vamos ver isto. Ótimo, vamos dar visibilidade, matéria de hoje, mas que bom, gente. Vamos dar visibilidade para constranger esses que querem defender uma educação que não é educação, que não é programa de Estado brasileiro, não é uma política pública educacional, coloca estranhos dentro do espaço educacional e choca, não respeita os princípios da educação brasileira. Eu quero lembrar vocês disso. Ah, me manda, por favor. Muito obrigada. Me manda aí, Eduardo. Pode me mandar o link que nós vamos dar visibilidade para isso. Vamos dar visibilidade. Olha aí, ó. Eu quero ler para vocês, gente. É tão bonito, tão bonitos os princípios. Deixa eu ver se a Marta preservou aqui no Pocket. Porque a gente fez um artigo que foi grande, maior, que a gente está tentando publicar num site nacional. E tá aqui, ó. A Lei de Diretriz e Bases da Educação Brasileira explicita os princípios e bases da educação, sendo a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, preceitos fundamentais que opõem-se à exigência de comportamentos padronizados, uma das práticas das escolas cívico-militares. Cívico-militares, aí tem um problema de concordância, Marta, nós vamos ter que arrumar isso escrito. Então, gente, liberdade, tolerância, democracia, se tu tem que... O Ministério Público do Acre, a Vera Amaro apurou para nós, ele entrou com esse argumento, assim, com uma medida judicial, dizendo que para defender a meninada, que elas não tenham que se submeter às práticas padronizadas de uma escola cívico-militar. Então, nós temos que fazer o combate, fazer o bom combate em relação a esse programa. Já fizemos em outros momentos, mas agora é para sustentar a medida que, corajosamente, o governo Lula colocou. Eduardo Leite tem que ser colocado na contradição, porque ele está dizendo que vai manter o programa, mas se ele botar dinheiro, nós vamos dizer sim, então, mas está faltando dinheiro, está faltando RH nas escolas, está faltando obra escolar, está faltando funcionários de escola, funcionárias, estão terceirizados, então não estão recebendo. Como eu recebi ontem a denúncia da Benetton, lembram da Benetton? Desde o final do ano passado, são mais de 6 meses, muitas funcionárias que trabalhavam em limpeza e cozinha ainda não receberam seus direitos de rescisão da Benetton. Benetton, empresa caloteira, terceirizada pela Seduc. Benetton, pode todo mundo divulgar.
Vergonha tratar as mulheres, seres humanos, como escravizados, sem direitos. Tá? Isso dentro da escola, dentro da educação. Então, nós temos que colocar Eduardo Leite nessa contradição, e acho que agora foi muito bom essa conversa nossa, porque aqui ficamos sabendo também que estas aí, que estão querendo fazer audiências públicas para defender as escolas cívico-militares, estão sendo acusados de usá-las, inclusive, eleitoralmente. Tá? Então, defender um programa de governo e não de Estado que se contraponha às diretrizes da educação brasileira, vamos à luta. Combinado, pessoal? Combinadíssimos. Vejam que é intensa a luta que começa nesse segundo semestre. Claro que nós somos um espaço, a Comissão de Educação. Nós vamos valorizar e dar força para todos os sindicatos. Os sindicatos CEPER sindicatos, os sindicatos municipais, Simprofem em Bagé, quiserem fazer fala na nossa comissão, fazer denúncia na nossa comissão. A Mariana está dizendo assim, tem que proibir toda e qualquer verba que é do MEC para as escolas cívico-militares. Se a população quiser que eles criem escola com verba das Forças Armadas, punir quem usar a verba do MEC nas escolas, que é uma boa estratégia. Eles vão ter que responder. Por desvio de finalidade, exatamente, desvio de finalidade. Quero ver da onde Eduardo Leite vai pagar, por exemplo, esses tais de monitores cívico-militares. Não será do dinheiro da educação, porque nós vamos em cima. Nós vamos denunciar no Ministério Público, no Tribunal de Contas. E aqui a Isabela está me dizendo, né, me chamando a atenção, quero voltar a isso, porque nós fomos, no recesso, gente, denunciar que do concurso público deixa eu ver aqui, a Sandra, né? Diz que várias questões do concurso cabiam recurso, mas apenas uma da língua portuguesa foi anulada, prejudicou muita gente. Então, eu acho assim, ó, Sandra, se você tem uma fundamentação de questões que não foram anuladas, mas que são dúbias, se quiser nos passar para a gente acrescentar a denúncia sobre o concurso. Nós já temos três denúncias sobre o concurso. 3 vezes, gente. Eu já fui 3 vezes no Ministério Público de Contas sobre esse famigerado concurso da SEDUC. Primeira vez, porque faltaram disciplinas. Pedagogia não foi feita, história não foi feita, educação física não foi feita. Em plena Copa do Mundo das mulheres, das meninas. Nós vamos falar disso para encerrar a nossa live, né? Não, espanhol. Isso é um crime continuado. Crime continuado gerou um pedido ao Tribunal de Contas da auditoria dos contratos temporários. E nós vamos agora ao presidente do Tribunal de Contas para ver se ele começou essa auditoria, porque não é aceitável que ele continue usando contrato temporário, não fazendo concurso, sendo que ele tem muitos professores de educação física, professores de artes, de espanhol, de pedagogia, em contrato temporário. Então, isso é crime. Crime. E eu disse isso várias vezes lá para o doutor Geraldo da Camino e ele acabou pedindo uma auditoria. Nós fomos lá, denunciamos que era 1.500 vagas só, quando tem 25.700, e para pôr na cadeia, Eduardo Leite. 8 anos depois, fazer para 1.500 vagas. E terceiro, Sandra, vão corrigir só 2 provas por vaga. Quer dizer, não vai nem preencher as 1.500 candidatos. É para fazer de conta, né? É para fazer de conta, é para prejudicar candidato. Isso não atende interesse público, então está denunciado. Então, se vocês tiverem questões que são dúbias, que não foram anuladas, nos passem nos contatos da Comissão de Educação. Nós podemos botar, a Marta pode botar, tu tem ali a carta que nós mandamos para as escolas, Martinha, tem a mão. Tu pode postar para nós ali no diálogo, onde estão todos os nossos contatos da comissão, mandem para nós, mandem por chat, mandem por WhatsApp, botem o nosso WhatsApp ali.
que a gente vai lá e faz nova representação, porque nós vamos continuar brigando com esse tema do concurso do contratado temporário. É muita vergonha, é muito assinte, é muito desrespeito à educação. A educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, gente, é muita tarefa pela frente. E nós precisamos, assim, ó, nós vamos fortalecer CNTE, vamos, ó, institutos federais, aí tem uma luta pela ampliação dos institutos federais, então, audiência pública em tudo que é cidade, vamos lá, uma luta. Nós temos a nossa UERGS, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, parece que está se resolvendo o problema da reitoria, porque a gente quer que nomeiem professores, que resolvam os problemas de estrutura, enfim, tem muita coisa no SPES estadual. Vamos à luta. E aí, galera querida, nós já 19 horas, a nossa live é de 1 hora, a gente começou 18h05. Dizer para vocês que eu estou muito empolgada com as nossas meninas da Copa do Mundo, não porque esse é um momento único das mulheres, mas por a mudança de padrão, Copa do Mundo feminina, de tratamento da mídia brasileira, das TVs brasileiras, com a Copa do Mundo das mulheres. Então, por isso, nós queremos prestigiar muito, continuar prestigiando, dizendo que com isso muda, ajuda a parar com discriminação. Mulher pode jogar o que ela puder jogar, quiser jogar, estar onde quiser estar no gol, estar como juíza, estar como comentarista. Isso vai mudar a vida das mulheres, junto com outras ações. Porque, vejam, Justiça concede uma medida protetiva a cada 3 minutos. A vida das mulheres continua sendo um risco, ameaçada. Estupros, meninas, adolescentes, jovens, esposas, ex-esposas, agredidas. Então, não é pequena essa pauta da luta das mulheres. E mulheres jogando futebol, valorizadas, com salários iguais. Olha a lei do Lula. Trabalho igual, salários iguais. Vão ter que melhorar os salários das mulheres jogadoras no Brasil inteiro. Depois dessa Copa do Mundo Feminina, meninas serão estimuladas, não serão discriminadas a jogar futebol no Brasil inteiro. Então, a gente quer muito valorizar muito essa Copa do Mundo, mesmo que as nossas garotas não se classifiquem. Mas sábado de manhã, 7 horas da manhã, vamos assistir juntas, a nossa equipe jogando contra a França, combinado? E tuitar. Chega de violência contra as mulheres, chega de discriminação, chega de preconceito, chega de julgamentos das meninas por suas escolhas e por seus comportamentos. Ah, olha aí, excelente. Sim, Isabela, eu leio. Aqui, em casa, a Maria do Carmo está dizendo, tá certo, é um escândalo a falta de proteção. A Casa da Mulher Brasileira vem aí, né, Maria do Carmo? Vamos lutar para ter no Rio Grande do Sul, porque não tem proteção nenhuma aqui nesse Rio Grande do Sul. É triste demais. E assim, aqui em Veranópolis, a minha irmã, ela assinou a 0 hora para Dona Lourdes. A 0 hora é pesado o negócio. Mas tem coisas interessantes. É pesado no sentido do recorte ideológico. E eu assino o Correio do Povo, lá em Porto Alegre. E aí tá lá o Correio do Povo amontoando, porque essa semana eu não tô lá. Mas também é jogo duro. Jornal impresso, todas as mídias patrocinadas, privadas, vocês sabem qual é o viés que elas representam, né? Mas esse tempo tem sido um tempo muito interessante, gente. Eu nunca, sem ser essa semana, viu, Sandra? Queridos, eu consigo assistir o Jornal Nacional, tô aqui em Veranópolis, assisto o Jornal Nacional. Depois mudo de canal e assisto outros jornais junto com a mãe e tal. Então, assim, é porque a gente trabalha muito à noite, né? Agora no recesso, um pouco menos.
Então a gente não está em casa. Então eu acabo assistindo de manhã o ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Fica a sugestão para todo mundo aqui. 7 horas da manhã, desperta ICL, das 7 às 8. Excelente, tu vê todas as notícias com um corte importante, crítico, Leandro Demore. Depois das 8 em diante, Instituto Conhecimento Liberta o ao vivo, o jornal ICL. Mas tem outros sites maravilhosos que tem um recorte mais de esquerda. Eu quero dizer para vocês, então, que lendo 0 horas, só para a gente encerrar, eu trouxe uma pilha, assim, de livros para explorar, para ler, de literatura, de poesia, disso aqui. Estou lendo a Carolina, a biografia de Carolina, a esposa de Machado de Assis, para vocês saberem o que eu estou lendo. Dizer por isso que eu não admito, viu, Eduardo, Escola Luiz Mércio, não admito as minhas férias, toda a minha vida, minhas férias e meus, quando eu era adolescente, jovem, criança, sempre, sempre, sempre tive um livro como companhia, sempre tive uma história que estava me acompanhando. Levava para a escola, terminava as tarefas, lia quando estava envolvidíssima. Então, amo ler, amo ler. E ler histórias me deu o direito de ler biografias, de ler história, de ler poesia, de ler crônicas. Estou lendo crônicas maravilhosas. Eu li Beijo na Parede, do Jefferson Tenório, é o livro que eu li semana passada. Bárbaro. E assim, ó, fazer um registro, né, gente? Essa mulher é muito interessante, né? Essa Bruna Lombardi, né? Ela é uma mulher que, de muito tempo, global, maravilhosa e ambientalista, né? Atriz, escritora, apresentadora, produtora, palestrante, ativista ambiental. A memória das árvores, que coisa mais linda ela dizendo, né? Eu sou daquelas que abraçam as árvores. Então, assim, para a gente encerrar, a gente falou do tema das mulheres, da vida das mulheres, mas eu também abri aqui o pessoal que não entrou às 19 horas, às 18 horas, falando desse veranico, desse verão, desse calor de julho. Essa última semana de julho era uma semana... Em Veranópolis é uma semana geladésima. Toda a minha infância, a última, penúltima, mas é geladésima, 1º de agosto. Tá quente. Eu tô de manga curta, olha aqui, pessoal. Tá quente aqui em Veranópolis, na Serra. Isso significa que a Terra está fervendo, está em transe, nós estamos errando, nós estamos queimando a nossa Terra. E é isso aí, ó. É o que ela diz, ó. Que coisa mais linda. Existe uma linguagem inteligente na natureza. Existem provas científicas do poder de sua medicina. Existe um mundo invisível, mágico e misterioso que preserva a essência das coisas e se comunica. Essa conexão profunda e silenciosa entre todos os seres passa por todos os elementos. É preciso compreender e respeitar o mistério do qual somos parte. Tentar entender a linguagem secreta das coisas. Essa grande comunicação só se torna possível quando temos consciência disso. Tomar consciência. As árvores conversam entre si com a memória dos tempos. E nós, estamos escutando? Ela pergunta. Não, só derrubando árvore. Derrubam árvore, derrubam árvore. Quanto menos florestas, mais fogo, mais calor, menos árvore, mais camada de ozônio. Nós temos que parar, como diz hoje o Guia Frase, temos que parar de queimar carvão. Então, assim, esse é o recado final, né, gente? Amem as árvores, o verde, façam sua plantinha, usem o que puderem dos seus espaços para reflorestar, para reciclar, para preservar, para plantar, para esverdejar, para limpar. Tá bom? Olha aqui, a Sandra diz que está lendo uma história em quadrinhos sobre a vida de Mandela, estou produzindo um seminário com os alunos do 7º ano. Ah, que bacana, querida. Sabe, Sandra, que isso é uma coisa que tem mais... A delícia, né? A delícia de dar aulas é compartilhar essa beleza de participar da produção, do pensamento humano, da imaginação humana, das histórias humanas, dos inúmeros e das inúmeras vidas que a gente pode viver
nessa mesma vida, nesse mesmo momento. Então não percamos nem um minuto para ser felizes, felizes. Estejamos juntos, juntas. Nos acompanhemos, gente. Fiquem atentos que 1 e 2 a gente faz chamadas. Amanhã estarei na Rádio Veranense, as gurias vão transmitir ao vivo, 9h30 da manhã. E seguimos a luta. Curtam, compartilhem as nossas redes, elas nos fortalecem, elas chamam mais gente e nós ficamos mais fortes. Um grande abraço, um grande abraço. Cuidem de seus vovós, das suas mamães. Vocês, os que têm, as que têm a sorte e o luxo de tê-las conosco, como eu tenho a minha mãe. Papai perdi com 5, ele tinha 55 anos. Então, sinto uma tristeza enorme de não ter papai. E Dona Lourdes, com 91 anos, está aí, protegida, ajudada, porque com muitas dificuldades físicas, mas ó, feliz de sorver essa vida. Um grande, grande abraço. Até mais.